Bom dia. Em nossa última aula, nós falávamos sobre os movimentos da Terra. Demos os conceitos, demos definições e agora nós vamos apresentar duas questões que caíram em Enem e que ajudam a gente a compreender como esses movimentos são importantes para a sociedade, para a geografia, para a vida em si. Então a primeira questão aí, ela fala sobre as consequências do movimento de rotação e translação da Terra. Se eu pegasse apenas o conceito de rotação, por exemplo, a gente veria que é um movimento que a Terra faz em volta do seu próprio eixo, ok? Basicamente seria essa a resposta. Mas, de uma forma implícita, a gente tem consequências que esse movimento traz para a sociedade. O mesmo se aplica ao conceito de translação. É aquele movimento que a Terra faz em torno do Sol, certo? E que também, de uma forma implícita, ele traz consequências. Então a questão aí é para determinar quais são as consequências principais desses movimentos. E nós podemos dizer, a grosso modo, que as principais consequências, respectivamente, da rotação e da translação da Terra são a sucessão dos dias e das noites e as estações do ano. Isso se deve ao fato de a rotação ser um movimento realizado pela Terra em torno do seu próprio eixo, enquanto a translação é o movimento em que a Terra gira em torno do Sol. Certo? Então, as consequências basicamente são essas. Se não houvesse a rotação, eu não teria os dias e as noites. Eu teria uma parte da Terra voltada para o Sol, onde seria eternamente dia, e uma outra parte voltada ao oposto, o que seria eternamente noite. E se não houvesse o movimento de translação, o que nós teríamos era estações iguais durante o ano inteiro. Ou seria eternamente verão, ou seria eternamente inverno. Nós não teríamos essas mudanças climáticas que favorecem principalmente a agricultura. Porque o homem do campo, ele conhece a época do plantio, ele sabe quando é o momento de plantar o seu gênero alimentício, o seu gênero agrícola. Então, as estações do ano, elas têm essa facilidade de ajudar o homem do campo no momento da colheita. Foi o que nós dissemos, a geografia estuda a natureza para entender como ela ajuda o homem, como ela pode auxiliar o homem no seu cotidiano. Imagina se não houvesse inverno, como é que a gente iria plantar o milho, como é que a gente ia plantar o trigo, esses gêneros agrícolas que dependem de clima frio. Então, galera, basicamente, essa é a primeira questão. A seguir vem uma imagem representando os movimentos e a gente vai para a segunda questão. Essa questão ela foi utilizada na Universidade Federal lá do Paraná e ela aparece aqui como uma forma adaptada. Ela pergunta: a relação Sol-Terra faz com que em qualquer lugar do planeta existam diferenças no tempo atmosférico. Essas diferenças têm origem em dois fatores principais, que são os movimentos de rotação e de translação. A seguir nós vamos colocar duas questões, uma correta e uma incorreta, e vamos comentar as duas opções. No que se refere à influência desses movimentos no tempo atmosférico e climas da Terra. A gente precisa também lembrar, vocês viram isso lá no ensino fundamental, vai ser o tema da nossa próxima aula, que a Terra ela é formada por vários fusos horários, certo? E esses fusos horários estão relacionados à linha do Equador e aos trópicos. O Brasil também, a gente percebe que não há um único horário. Tem o horário oficial de Brasília, mas em algumas regiões há um avanço de 1 hora, de 2 horas, que isso tem a ver justamente com isso, com os fusos horários que surgem a partir desse movimento de rotação. Mas isso é questão de uma outra aula, que vai ser a nossa próxima teleaula. A letra A ela é incorreta pela seguinte questão. Nós sabemos que é o movimento de rotação que permite que a Terra, girando em volta do seu próprio eixo, receba de forma gradual os raios solares.
certo? Que todas as regiões acabam tendo os dias e as noites, e que ela é muito importante nesse sentido. Mas a questão está incorreta pelo fato de que o homem, como nós vimos lá no conceito de geografia, ele é o único ser vivo capaz de se adaptar ao meio. Então, aonde ficasse exposto diretamente para o Sol, não seria impossível a vida, porque a única coisa que ocorreria é que eu teria dias eternamente e nunca teria noite. E na parte oposta eu teria a noite eternamente e não os dias. Mas isso não tornaria a vida impossível, porque o homem ele cria máquinas, ele cria objetos, ele é capaz de se adaptar ao meio, mesmo que seja de uma forma diferente. Ele iria se adaptar a essa realidade, se a Terra, supomos hoje, ela parasse de girar em volta do seu próprio eixo. E a letra B, ela está correta, porque o movimento de rotação, como nós dissemos, é ele que faz com que haja esse equilíbrio. Ele faz com que os raios incidam em todas as regiões do planeta. É graças à rotação terrestre que o Sol ilumina todos os pontos da Terra, o que impede que algumas áreas esquentem demais e outras esfriem demais. Certo? Então assim a gente termina respondendo as duas questões e esperando que tenha sido útil, e fiquem com Deus.